Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Vamos seguir falando sobre o livro de Apocalipse, que esse é o livro que mais trouxe ao mundo religioso o título A Grande Rameira. Ou seja, para a igreja ser chamada A Grande Rameira, um dos maiores livros que tem sido usado é este. E gostaria de chamar-lhes a atenção, por exemplo, em Apocalipse, a mensagem às 7 igrejas. Vamos buscar Apocalipse. Nos primeiros capítulos deste livro, por exemplo, o capítulo 2, para entender por quê, são 7 igrejas que João lhe falou. Por exemplo, Efésios é uma igreja onde Paulo levou o evangelho. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última, Laodiceia, disse: logo gostaria de vê-los para consolá-los. Porque o apóstolo João havia pregado, e este era o Espírito, julguem vocês mesmos. Esta é uma crítica bem construtiva, que qualquer que ame a Escritura e que ame a verdade, pois se dá conta. Por exemplo, vocês podem ver no capítulo 2, verso 7, como diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. Sim, quando João disse ao que vencer, implica que você tem que esforçar-te. E então, no verso 17 deste mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 2, verso 17, como ele diz a esta outra igreja: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Aqui da árvore da vida, agora diz do maná escondido. No verso 26, a outra igreja, a Tiatira, veja o que ele diz: ao que vencer e guardar minhas obras. Se dá conta que é uma mensagem de obras, não de graça. Até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3, no verso 5, como diz: o que vencer será vestido de vestiduras brancas, falando de santidade. E a santidade é um ato de graça. E não apagarei o seu nome do livro da vida. Por isso que muitos pregadores que dizem: olha, vão apagar seu nome. É daqui que eles sacam. Disse o verso 12. A Filadélfia, que ele diz, no verso 12: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá daí. No verso 21, a Laodiceia, que foi aos que Paulo quis consolar-lhes, disse: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai em seu trono. Esse é um livro que, quando você lê isto, o resto da mensagem, irmão, tem que pagar um preço, viu? Se não vence, não se vista que não vai. Aqui a mensagem é: irmão, temos que fazer algo para vencer. Temos que ter boas obras. Este é o Espírito.
Se recorda quando Paulo diz: se recebeis outro espírito, este é o espírito, um espírito de obras. Agora, eu gostaria de mostrar-lhes biblicamente como escreve o apóstolo da graça enquanto a parte que você tem que fazer. Se você tem que vencer, ou já venceu. Vamos ver rapidinho, vamos ver a segunda carta aos Coríntios, verso 14. Segunda carta aos Coríntios, verso 14. Perdão, capítulo 2, verso 14. Os que não tiverem Bíblia podem olhar no telão eletrônico. Diz: mas a Deus graças, o qual nos leva sempre em triunfo em Cristo Jesus. Quem te leva? Deus te leva. Agora veja o que diz o verso 5 do capítulo 3. Que diz? Diz: não que sejamos capazes de nós mesmos, para pensar como algo de nós mesmos, senão que nossa capacidade vem de onde? Te dá conta da diferença desse espírito? Que lá João apresenta ao que vencer, eu lhe daria a comer, eu lhe colarei, mas tem que vencer até o fim, tuas obras têm que ser fiéis até o fim. Então aqui diz, graças a Deus, que sempre me leva em triunfo. Não para pensar como de nós mesmos, senão que nossa competência vem de Deus. Estamos aqui descobrindo, eu e você, o espírito do ramerismo religioso mundialmente. Porque é que as pessoas não fazem diferença de Paulo dos demais apóstolos. As pessoas pensam que como isso está escrito tudo junto aqui, pois todos são de Deus. E de fato, todos são de Deus. Um para mostrar o que tem que cuidar e o outro para mostrar como salvar-te deste enredo do ramerismo religioso. E isto temos que dizer, olha, pela internet, ao mundo inteiro, a todos os padres, monges, sacerdotes, pentecostais, grupos cristãos em todos os lugares que estão me vendo através da internet, tem que discernir, abençoado. Se você não discerne esses dois espíritos, então vai cair em obras. E quando cai em obras, pois aí vem a disputa. É daí que compete. Olha, quantas vezes você congrega o mês? Não, eu ultimamente não tenho podido. Você está mal, você não vai chegar até o fim. E aí é que começam as disputas. Aqui nessa igreja, nunca se pergunta quantas vezes você vem, ou quantas vezes você tem orado, ou que tempo tem orado. Sabe por quê? Porque ele sempre te leva em triunfo. E a competência não é tua, é de Deus em tua vida. E isso é outro espírito. E com esse espírito é que nós estamos lutando por todas as partes do mundo. Em toda Miami, a luta é essa. A razão pelo qual nós somos um grupo único é porque os demais grupos cristãos não veem essa disputa que eles levam entre eles, mas nós nos veem relaxados. A nós nos dizemos abençoado, e eles, como abençoado? É que você já está abençoado. Não, e com todas as bênçãos. Mas o que você fez para isso? Não, eu não fiz nada. A mim me presentearam gratuitamente. Então é importante esse espírito, porque é com isso que estamos lutando a nível mundial. Se você não entende isto, pois chega aqui e diz, olha, esse pastor não crê em Apocalipse. Não é que não cremos, é que o entendemos. E sabemos dividir uma coisa da outra para notar os espíritos que há aí, porque tem, e deves entender que João era do evangelho da circuncisão, da lei, e Paulo era da incircuncisão, e isso são dois evangelhos diferentes. Uma vez você entende isto, você vai fazer uma grande diferença enquanto ao espírito que há na profecia. Pois você pode pensar que qualquer igreja é boa, e vai e te senta aí nessa igreja e te diz, bom, olha, aqui se canta bonito, e fazem muitas coisas bonitas, mas não é o mesmo espírito. E devemos discernir, uma vez que você discerne isto, você já sabe o que vai ler e o que vai receber e o que vai pregar.
Agora, o tema de hoje não é este. O tema de hoje é novos céus. Mas, se não te digo isto antes, não vai entender, porque vou aplicar os versos que vou ler logo, não? Vamos buscar Apocalipse, o livro aonde estamos falando ultimamente. Imagine-te, os escritos que há sobre Apocalipse, todos seminários e doutores em teologias por toda parte do mundo escrevem deste livro, mas não sabem deste espírito que eu falei anteriormente. Então, quando leem, caem enredado em terminologias. Por exemplo, capítulo 21, verso 1. Vamos seguir ao assunto. Diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais. Veja, aí diz que vi um novo céu e uma nova terra. Então, de momento você diz, bom, eu não vejo nenhum céu, esse é o mesmo céu que sempre existiu, esta é a mesma terra que sempre existiu. Mas nós não estamos falando aqui em termos carnais, estamos falando em termos espirituais. Por exemplo, se você busca a Colossenses capítulo 1, verso 20, você vai ver o que há 2000 anos atrás ocorreu com os céus e a terra. Vamos buscá-lo, Colossenses 1, 20. Mas mantenha Apocalipse aberto para que entendas o espírito da profecia. Porque há pessoas que estão esperando que ocorra isso atualmente. Diz, estou esperando um novo céu e a nova terra, onde há ruas de ouro. Eles esperam ver ouro. Ouro desse que está aqui, olha. Ah, e o mar de cristal, eles creem que a água se converta em cristal. Está falando da excelência do que é este pacto. Para mim, eu ando em ruas de ouro, embora que seja de cimento e com buracos. Veja o que diz Colossenses, mantenha. E anote isto, porque se você iluminar os olhos do entendimento, alguém que esteja no ramerismo religioso vai ajudá-lo muito. E quem não está no ramerismo religioso fora deste ministério? Todo mundo. Assim que estamos falando dos chamados cristãos que estão neste espírito. Veja o verso 20 do capítulo 1 do livro aos Colossenses. Diz: e por meio dele reconciliar consigo quantas coisas? Ficará alguma coisa por reconciliar? Quer dizer que nós não estamos esperando nada novo com o céu e com a terra? Diz, assim as que estão na terra, como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Quer dizer que o céu e a terra foi reconciliados. E o que é reconciliar? Unir, trazer paz. Eu não estou esperando mudança. Eu sim estou esperando mudança do meu corpo físico. Mas o céu, Deus não vai mudar esse céu. Novos céus, isso basta. Para que você quer céu novos? E terra nova? Para que você quer terra nova? Se aqui há, já dá bom fruto. Se é bom terreno, você lança água. E o que nasce aí? Vamos pensar um pouquinho. Porque é que os grupos religiosos atualmente estão esperando que a terra vai mudar até de cor. E vai ser uma terra especial, e o céu haverá diamantes, assim como os filmes de Disney World, que vê muitos diamantezinhos assim. Olha, são os cristãos tremendos, e diz, não! E então dizem, e caminharemos em ruas de ouro. Sem dúvida, eles esperam ouro lá, e vê um pouquinho de ouro num anel e diz, isso é do diabo. Mas diz, tenha cuidado com as joias, os luxos, isso é do diabo. E se isso é do diabo, por que você então espera rua de ouro e mar de cristal? Então, quer dizer que isso é tudo do diabo? Hein? E dizem que Jesus Cristo aparece com um cinto de ouro assim no peito. Se a mim me criticam por um anel, e vê Jesus Cristo com um cinto de ouro. Bom, Hebreus capítulo 9, 26 te diz que houve uma mudança. E quando eu leio os céus,
leio também séculos. Hebreus capítulo 9. Olha, agora o abrir, o chorar e o ranger de dentes. Está agora na internet, pessoas rangendo dentes. Este apóstata, veja como ele debocha da palavra. E eu não faço nada, o que eu faço é abrir para que seja claro. 9:26. De outra maneira, teria sido necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, 2000 anos atrás, na consumação dos séculos. Quer dizer que os séculos foram consumados, os céus, tudo implica na parte espiritual, isso foi consumado. Já estamos nos novos céus e na nova terra. João apregou para o futuro e a igreja a está esperando agora, quando isso já passou há 2000 anos. Notícia bem velha. E outros versos mais que, bom, para avançar, porque o tempo avança tanto. Vamos agora, Apocalipse 21, o verso 2. E eu, João, vi a santa cidade. A quê? Você sabe que não é a cidade de Jerusalém atual, porque ali não há nada santo. Ali o que tem são balas, explosões, crimes. Mas ele diz que viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo dos céus de Deus, disposta como uma esposa ataviada para seu marido. Está falando da igreja, verdade que sim? Agora, aonde Paulo fala disso, que isso já ocorreu? Ele disse que a viu vir. Disse que a viu o quê? Que descia. Mas então, que diz Efésios capítulo 5? Veja como diz Efésios capítulo 5, verso 25. Em si, o que ele viu foi o casamento de Cristo com a igreja, falando espiritualmente. Não é que vem uma cidade como Star Wars, que você vê descendo assim, zzz, e vai. Bom, é que as pessoas pensam, as pessoas são os artistas pensando. Efésios capítulo 5, no verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, havendo-a purificado no lavamento de água pela palavra, a fim de apresentar-se a si mesmo como uma igreja gloriosa, que não tivesse manchas e nem rugas, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Isso foi o que João viu. A Nova Jerusalém. Pois seguro, a Nova Jerusalém, porque agora Deus a vê, falando espiritualmente, vê a igreja, como você está, com uma só oferta, o que ocorreu contigo? Perfeito para sempre. Voltemos a Apocalipse 21. Esse livro temos que desmantelá-lo até entendê-lo. No verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Em primeira carta aos Coríntios, não temos que buscá-los, mas diz, no capítulo 6, verso 17 diz: o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Ou seja, que ele mesmo estará com eles, a unir-se ao Senhor. Mas ele apresenta como algo que viria. Por isso é que os cristãos hoje se sentem como se sentem. Se sentem desamparados. Hoje eu estava ouvindo um programa, enquanto viajava por aqui em Miami, e coloquei o programa e você vê as pessoas ligando, o que contam ao Senhor, imagine. As queixas: olha, ora por mim que nesta manhã, por pouco eu pus tudo a perder, é que eu me senti tão mal. Em uma manhã, já pôs tudo a perder. Senti que me foi o espírito. Imediatamente, para que não fale mais, o programador disse: pai, eu recebo que, olha, sua filha, ora o suficiente para que o espírito não se vá. Tantas coisas que se diz.
pela rádio, os que estão no ramerismo religioso, e todos esses programas cristãos que estão em Miami, tudo isso é rameira. Isso é rameirismo. Tenha cuidado com o que escuta. Veja, eu estava em El Salvador e liguei a TV e vi a um homem lá que se opôs muito a nós, que está no judaísmo. Então, aqui em Broward, há um grupo de cristãos judeus messiânicos e o professor é um homem muito educado, muito entendido e sabe falar com muita amabilidade. E então ele disse: irmão, você sabe que há pessoas que têm pensado, porque o deles é guardar a lei. Disse: você sabe que há muitos cristãos que pensam que nós messiânicos dependemos das obras da lei para ser salvo? Não, nós somos salvos por graça. E explique-me, eu estava aí anotando. Eu estava no hotel antes de pregar. E ele me disse: olha, quando Paulo disse os que estão debaixo da lei, não está falando do Torá na forma com que Deus o pretendeu. Está falando de pessoas que eram legalistas naquele tempo e se colocavam debaixo da lei. Então disse, quando eu disse os que dependem das obras da lei, isso é outro término, nós não dependemos das obras da lei, nós dependemos da graça de Deus. E um débil na fé, qualquer que escute, era um rameirismo. Esta é uma rameira bem vestida, bem adornada, que parece uma dama, você sabe? Um espírito mais fino. E então, seguiu assim, dando exemplos de que, irmãos, a Torá é o coração de Deus. A Torá é o quê? A lei? Se isso foi um pacto acrescentado, disse: não, Deus quer que você guarde a lei. Então eu me coloquei a falar com ele, no mesmo apartamento. Eu disse: ok, e diga-me o que significa o quê? Nós que recebemos a Cristo estamos mortos à lei. A qual lei? Seja mal entendida ou bem entendida, ou a Torá, o que está em Cristo está morto. A lei, a boa, a mal entendida, a que seja. Os grupos messiânicos funcionam assim, e os que se dedicam a estudar a lei a apresentam com muito mais detalhe, mais sabiamente. E se você está débil e não está bem cimentado em graça, diz: olha, eu pensei que a lei havia que deixá-la. Claro! Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Qual lei? A boa, a má, a mal entendida, a mal ensinada. Bom, outro verso diz, verso 4: Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e já não haverá morte. Mas nós não morremos? Mas em que termos falou o Senhor? Não haverá morte. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 3. Rapidinho. Romanos capítulo 8, verso 3. Livro a Roma. Olha, se João tivesse entendido a Paulo, se tivesse sido atualizado-se naquele tempo e ficou 2000 anos esperando isto. Romanos capítulo 8, verso 3. Ele lá em Apocalipse disse: naquele tempo não haverá mais morte. Agora, o que ocorreu à morte? Veja o que diz o verso 3. Verso 2, perdão. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e de quê? Nós fomos livrados da morte há 2000 anos. E apresenta isso: naquele tempo não haverá mais morte. Porque você sabe que João disse que há pecado de morte. Há pecado que eu não peço que se ora, porque é pecado de morte. Em outras palavras, cristãos que chegam a um estado de libertinagem, que pecam e morrem espiritualmente. Ele pensava isso. E por isso que ele disse: não haverá mais morte. Mas um cristão, o que pode fazer é partir do corpo antes do tempo, mas ele já não pode morrer, porque ele, com uma só oferta, ficou perfeito para sempre. Estamos claros? Apocalipse capítulo 21 novamente.
Disse o verso 6, e me disse: feito está, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. Romanos 3,24 diz que gratuitamente nos justificou. Mas ele diz que lhe dará água gratuita. Não há necessidade se já estamos justificados. O verso 7 diz: o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, incrédulos, os abomináveis e homicidas, os fornicários e os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele não conhece que quando uma pessoa que não é predestinada e morre como um cão. Não há mais memória dele. Quando um cachorrinho se morre, você o enterra e aí terminou tudo. Você não faz missa para que o cachorrinho não vá ao purgatório e aí terminou tudo. Um filho de perdição não vai para nenhuma parte, mas porque existe esta controvérsia. Esta controvérsia existe. Vamos buscar Apocalipse 1 para entender por que este livro causou tanta confusão no mundo inteiro. Capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que irão suceder logo. E a declarou enviando-a por meio de quem? A seu servo quem? Em outras palavras, aqui diz que Jesus Cristo falou com João, mas não falou pessoalmente com ele, senão enviou um anjo. Agora, a Paulo, ele não enviou um anjo, a Paulo se apresentou. Ele falou. Ele deu as palavras inefáveis e lhe deu a revelação. Agora, veja o que Paulo diz depois que ele escreve o evangelho e o que ocorre se um anjo te aparece a você com um evangelho diferente. Gálatas 1, verso 8. Gálatas, e com isso terminamos. Estas são as ferramentas. Este é o workshop. As ferramentas que você necessita para defender-se dos rameiros. Para que se defenda da teologia que está por todas as partes. Verso 8, o que diz? Mas se ainda nós... O quê? Ou um anjo do céu anunciar-lhes um evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. E quem falou a João? Não foi Jesus Cristo. Ele disse, não, Jesus Cristo me enviou o seu anjo a comunicar-se comigo. Jesus Cristo não tem que estar enviando anjo. Jesus Cristo enviou anjos a Moisés. Porque como a lei foi acrescentada para a lei, como a lei não era o coração de Deus e foi um pacto que ia terminar, ele enviou um anjo. Mas para o que ia fazer eterno e permaneceria para sempre, ele não vai enviar um anjo. Isto é material pessoal meu. Chama Paulo e o leva ao terceiro céu e disse, olha Paulo, escreve assim, assim, assim. E ele revela as 14 epístolas. Mas o de João, a razão que há tanta confusão neste livro de Apocalipse é porque um anjo lhe comunicou tudo isto. E em quem você vai confiar? No apóstolo Paulo ou em João? João estava em um espírito de turbação. Estava vendo ruas de ouro, estava vendo uma cidade que tinha medidas, uma cidade que tinha tantos côvados de larguras e parecia um engenheiro que descia do céu e que só cabia alguns tantos. E portanto este livro não é um livro confiável.
Esse é um livro que Deus colocou aí para confundir ao mundo religioso até que chegasse a trombeta final. E este é um livro que em 2000 anos ninguém o interpretou, ninguém. Por quê? Para interpretar este livro tinha que compreender a sabedoria paulina. Agora, com a sabedoria paulina, você pode interpretar qualquer tema que não tenha concordância com graça. Imediatamente você descobre por quê. Porque esses últimos livros, como os de Tiago, o de Pedro, por exemplo, diz que a fé é um dom. E quando a ti se te dá um dom, você não tem. É um dom presenteado. Mas Pedro, sem dúvida, disse: irmãos, acrescenta vocês. A vossa fé tem que acrescentar vocês. E quem é você para acrescentar? O que você vai acrescentar? Carne? Experiências pessoais religiosas? Assim que uma vez mais, dou prova do meu apostolado. E sujeito esse ensino a todos vocês, de que estas coisas são verdades, e não se deixe enganar. Vamos estar em pé todos. Não se deixe enganar das coisas que vêm contra nós, porque contra nós vai vir muitas acusações e situações. Mas você tem que aprender a defender-se, porque logo neste ministério alguém sai, os mesmos membros diz: Eu dou graças a Deus pelos irmãos zelosos que temos por todas as partes. Que não é, tem que fazer com proceder, mas quando você vê que um pastor sai da linha desse espírito incrível, você nem tem que estar aí. E toda a igreja estão protegidas porque a amada foi educada. E damos graças a Deus pela internet, porque pela internet muitas pessoas estão nos escutando. Então o que ocorre? Que quando vem um pregador desses que tem certo ventre, que quer ficar com a congregação para eles, e começa com suas coisas, suas piadas e suas manipulações, imediatamente a amada diz: isso não é assim. Olha, aqui este calqueio dura 30 minutos. E temos gente por aí que com isso estica 1h30. Mas por que se isso dura meia hora aqui, por que tem que durar 1h30 em outro lugar? É que eles querem acrescentar eles mesmos. Mas o que ocorre é que cedo ou tarde o que semeia colhe. Assim que todas as nossas congregações mundialmente. Por isso é que este é o governo poderoso. Porque todas as congregações mundialmente estão protegidas pela amada. Olha, não há um detalhezinho que tenha passado que a mim não me chegue, porque sempre há irmãos zelosos que têm o cuidado e me escrevem, mandam as notinhas: apóstolo, esse detalhinho e depois esse detalhinho, queremos saber se isso está bem com o que você ensina. Eu fico calado porque eu não sou ninguém para poder estar destapando. Aqui quem destapa é a amada. A igreja é o filtro de Deus. A igreja é o tribunal, e todo bispo, que se chame o que se chame, que se saia daqui enganando a amada ou por manipular a amada, Deus o vai destapar. Perdoa-me, e o vai destruir. Vai ir à pobreza, porque aqui não se pode brincar com a amada. E faço essa menção porque já ocorreu tantos anos para escutar de pessoas que amamos tanto. Gente, bom, e demos a confiança. Você sabe o que significa esse púlpito? Quando um homem se lhe dá a honra de parar-se aqui para falar com a que Deus mais amou, por quem derramou sangue,
E que venham falar aqui besteiras e piadas e bobagens e coisas, não cortam, porque não edificam a igreja. Se aqui se fala meia hora num tema e se explica uma coisa, por que é que você tem que mudar? Que você crê que é mais inteligente? Olha, qualquer um é mais inteligente que eu, mas não é minha inteligência, é a competência que provém de Deus. É o que estamos seguindo. Abençoados! Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br